O tema que nós vamos abordar hoje é a meditação e o cristianismo. O objetivo é explorar um pouco os conceitos sobre meditação, entender um pouco do que se trata essa história de meditação e depois ver qual é a relação que a meditação tem ou não tem com o cristianismo. Então a ideia é abordar dessa forma. Então vamos para a primeira transparência. Eu trouxe aí uma conceituação só para a gente ver o que se fala, né? Quais as definições relacionadas com a meditação. O dicionário Ruais, ele traz 4 acepções. Entre elas, a primeira é ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Do ponto de vista religioso, meditação pode ser considerado um exercício espiritual que prepara para a contemplação, ou uma prática de concentração mental que se propõe a levar, através de uma sucessão de estágios, a liberação espiritual dos laços do mundo material. Eu não sei qual a relação que vocês têm com o assunto meditação, eu não sei se vocês praticam meditação, mas a ideia é que a gente procure entender um pouco a conceituação e se a gente analisar essas definições do dicionário Ruais, a gente pode superficialmente perceber que meditar está intimamente relacionado com o ato de pensar. E eu pensar com um objetivo especial. Seria pensar com o objetivo de atingir uma espécie de contemplação. E é isso que a gente vai precisar entender um pouco. Eu trouxe também o que a Wikipedia fala sobre meditação, que a meditação encontra-se no meio de 2 polos, a concentração e a contemplação. A gente vai novamente perceber que está relacionado a esse objetivo de contemplação e a gente precisa entender o que é isso para poder entender esse processo meditativo. Eu trouxe algumas citações sobre meditação, embora o que nós vimos até esse momento não tem nenhuma relação com nenhuma escola em especial, mas no Ocidente, quando a gente fala de meditação, tudo nos leva a crer que essa é uma prática oriunda do Oriente e intimamente relacionada a religiões orientais, especialmente o hinduísmo, o budismo. Eu acho que traz essa imagem para a gente, como se ela tivesse um vínculo direto com essas escolas, ou que fosse de domínio exclusivo dessas escolas. Então, a primeira citação que eu trago é do Yoga Sutra, onde diz que meditação é a continuidade da cognição num único objeto. Mas Platão também fala de meditação, dizendo que a meditação é a ardente sintonia da alma em direção ao divino. Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, uma das fundadoras, diz que meditação é o inexprimível anelo do homem interior pelo infinito. E nós encontramos também o termo meditação dentro da Bíblia, em, por exemplo, Salmos 19:14, onde diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o termo ele pode ser visto tanto do ponto de vista religioso por diversas escolas e, inclusive, aparece alguma coisa em relação à Bíblia. Eu vou explorar um pouquinho agora um aspecto ligado à Índia,
Como a primeira citação eu fiz foi dos Yoga Sutras, nós temos dentro dos Yoga Sutras de Patanjali os chamados 8 passos, ou 8 partes, ou 8 membros, que seria Ashtanga Yoga, e dentre esses passos, o último é a contemplação, o penúltimo é a meditação. Então ele é contemplado sim dentro dos Yoga Sutras, e eles devem ou precisam ter necessidade de serem colocados numa sequência onde a primeira é Yama, que está intimamente ligado à postura, ao código de ética, ao código moral, ao como se comportar. O Yama ele tem 5 proposições, que a gente não vai entrar no detalhe. Depois tem o segundo pedaço, segunda parte, que é o Niyama, que fala sobre a purificação e o estudo. Então você percebe que antes de mais nada, o primeiro passo é como você age em relação às coisas e como você se prepara para o processo. Depois vem a sequência de Asana, Pranayama, que é a postura. O objetivo final é a contemplação. Mas para chegar a isso, precisamos de algum domínio sobre o corpo. Se você vai meditar, o corpo deveria não incomodá-lo. O segundo, Pranayama, que nesse slide a gente coloca como controle da respiração, mas Pranayama é muito mais que isso. Pranayama é o controle do alento, o controle do prana, ou controle das energias, que estão, no final das contas, intimamente relacionados sim com a respiração. Através da respiração a gente pode movimentar, trabalhar essas energias relacionadas ao prana. Aí sim eu acho que começa algo que nos interessa muito, que são os 4 últimos. E aí vem Pratyahara, que é o controle dos sentidos. Antes do primeiro processo, que são 3, que são considerados samyama, quer dizer, 3 processos que acontecem juntos, são 3 partes de uma mesma coisa. Antes desses 3 tem Pratyahara. A gente precisava entender um pouquinho que história é essa de Pratyahara, controle dos sentidos. Se a gente tem por objetivo fazer uma postura física com o objetivo de contemplação, o que a gente está pensando é que o corpo fique numa posição confortável e o corpo não nos chame a atenção e não prejudique esse processo que a gente vai falar aí da meditação. Quando a gente fala de pranayama, a gente está falando de respiração, mas o controle da respiração, o controle dessas energias, para que elas fluam harmoniosamente e não venham a prejudicar ou dificultar o processo de meditação. Quando a gente fala de pratyahara, a gente está falando do controle dos sentidos, a ideia é que os sentidos não atrapalhem, não interfiram no processo da meditação. Então, que a visão, que o olfato, que o tato não interfiram. Esse controle dos sentidos, ele está muito mais relacionado a um processo interior do que propriamente dito num processo exterior, porque o sentido é aquilo que projeta para fora. Nós conhecemos o mundo e a nossa percepção do que está em volta é através dos sentidos. Quando se fala no controle dos sentidos, não é controlar para não sentir. Ele não tem a ver diretamente com o sentido, e sim com uma postura interior. Eu acho que um bom exemplo disso é quando você entra numa sala e tem um relógio desses antigos que está fazendo tic-tac. Quando você entra, você percebe imediatamente o barulho do relógio. Depois de você ficar algum tempo
dentro dessa sala, o barulho do relógio some. Na verdade, o barulho do relógio continua. As ondas continuam chegando até você, continuam chegando no ouvido, continuam sendo levadas até o cérebro. O que mudou é que aquele movimento, aquele barulho repetitivo, o cérebro passa a ignorar. Ou seja, a consciência não presta mais atenção, a consciência não leva mais em consideração aquela interferência. Então, eu acho que isso exemplifica bem Pratyahara, quer dizer, está muito mais ligado com o controle dos sentidos do ponto de vista do receptor, que é o cérebro, do que propriamente dito qualquer coisa no sentido de controlar as sensações ou alguma coisa assim. Outro exemplo também da audição que é bastante interessante é quando a gente dorme, a gente escuta. Se alguém faz um barulho perto da gente, a gente escuta. Sim, o movimento, né, do som vai chegar no ouvido, essa onda vai ser levada até o cérebro, mas simplesmente ele ignora. Tanto a gente ouve que se você der um berro do lado da pessoa, a pessoa dá um pulo, porque foi um tipo de som e a informação que chegou para o cérebro é: não, agora você precisa dar atenção para isso. Então aí a consciência se volta para o corpo, né, os sentidos voltam a funcionar e a gente acorda. Então, quando a gente fala de Pratyahara, é essa capacidade de se desligar dos sentidos. É muito mais se desligar dos sentidos do que propriamente qualquer coisa relacionada a controlar, né? A dominar os sentidos. Bom, por quê? Porque se meu objetivo é, através da meditação, eu pensar em algo e me voltar numa outra direção, porque o sentido me projeta para fora, e o objetivo está sendo uma projeção para dentro, para um pensamento. Se os sentidos ficarem chamando a minha atenção, isso me distrai e eu não consigo. A capacidade que a gente pode atingir em conseguir desligar essa interferência nos leva à possibilidade de poder pensar quando a gente quiser, no que a gente quiser, em qualquer lugar que a gente estiver. Tudo bem que requer um exercício aí para a gente conseguir atingir isso. Mas esse seria então o Pratyahara. Bom, se agora o corpo não me incomoda, através da respiração, as energias, as emoções estão mais ou menos contidas, através dos sentidos, do controle desses sentidos, eu me fechei para o mundo exterior. Então começa esse processo que no próprio Yoga Sutra ele vai chamar de Samyama, que são esses três passos, esses três atos que são separados e ao mesmo tempo são juntos. Eles acontecem ao mesmo tempo, diferente dos outros que tratam de assuntos completamente diferentes. Esses três eles tratam do mesmo assunto, mas acontecem sucessivamente. O primeiro deles é concentração. A concentração é a capacidade que você tem de pensar em alguma coisa especificamente. Então, não vou conseguir o processo seguinte, meditação, nem contemplação, se eu não conseguir restringir o meu pensamento a alguma coisa. Isso é bastante difícil, é bastante complexo, porque ele chega a ser antinatural. Naturalmente, nossos instintos e toda a nossa criação e toda a nossa vivência está ligada a responder ao ambiente, a múltiplas sensações, a múltiplos inputs, múltiplas requisições, estando atento a tudo. Enquanto que num processo desse, a ideia é que você consiga restringir essa multiplicidade de pensamentos cada vez mais, até que você consiga reduzir essa concentração com o passar do tempo a pequenos pensamentos e pequenos objetos. Então, se você
quiser fazer um processo de meditação sobre algum assunto, por exemplo, alguma virtude, você pode se concentrar naquela virtude e deixar o cérebro divagar e fugir em assuntos relacionados àquela virtude. Eu posso pensar sobre a vida de uma pessoa, de um grande mestre, de alguém que eu tenho admiração, eu vou deixar meu pensamento viajar e fugir restrito àquele assunto. Isso já é bastante difícil, até o ponto que você consiga restringir toda a sua atenção a um simples ponto, ou um simples objeto. Se fosse, por exemplo, restringir esse pensamento sobre o Cristo, eu poderia pensar sobre todo o processo evangélico, toda a vida dele, vou restringindo até conseguir formar uma imagem sintética dele e transformar isso num só pensamento. É uma forma. Mas isso é bastante difícil. Existe um exercício bastante simples de se fazer, que a gente consegue perceber a dificuldade do processo de concentração e a luta que é para se atingir essa concentração. Logo a gente vai perceber que existem duas coisas dentro de nós, no mínimo, que é aquele que fala, aquele que pensa e o objeto pensado. Isso você vai perceber rapidamente. Mas tem um exercício simples de fazer, que você, senta num cômodo, num quarto escuro, e você apaga a luz, fecha a janela. Para quê? Para que eu diminua a quantidade de imagens que me dispersam, né? Isso é só um pequeno exercício. Aí você pode acender um palito uma vareta de incenso, e aí você vai ver no escuro somente aquela brasa. Como o fogo, a luz atrai a atenção nossa, facilmente a gente vai conseguir focar nossa atenção nessa brasa. E o quarto estando todo escuro, eu tirei da frente, né, da gente toda a possibilidade de dispersão. Claro que, mesmo tirando todo mundo que está fora, existe todo mundo que está dentro. Então não é tão simples assim. Mas se você se concentrar, falar, não, eu vou olhar para esse palito aqui, essa brasa, e vou pensar só nela, eu vou ficar olhando só para ela. Você vai perceber em seguida que você não consegue ficar olhando o tempo todo para ela, porque o olho pisca. E a cada vez que ele pisca e essa brasa some, o seu pensamento pensa em milhões de coisas. Mas com um pouquinho de insistência, você consegue se concentrar, fazendo com que sua vista se mantenha aberta. Você fala, não quero piscar. Aí começa a luta de você contra você mesmo para que você não pisque. Mas você consegue. Porque na medida que você esforça, o olho vai começar a arder. Na medida que ele começar a arder, ele vai começar a fechar. E vai chegar um ponto que ele fica fechado o suficiente para lubrificar e aberto o suficiente para você ver aquele ponto. Isso não é difícil, qualquer um consegue. Bom, aí você conseguiu, nesse momento, um pensamento contínuo em relação a essa brasa que você está vendo. Aí começa a parte divertida do exercício. Quando você consegue chegar nesse estágio, você vai perceber que essa brasa, ela começa a se mexer. Ela vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, às vezes ela começa a subir, descer. E se você continuar mantendo, dizendo, eu não vou tirar o olho dela, ela pode andar e se movimentar o quanto ela quiser, que eu vou continuar olhando, aí ela começa a sair da sua frente, ela começa a subir, 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 às vezes vem até aqui esse lado, fica lá em cima. É claro que ela não se mexeu, é óbvio que ela está parada lá no lugar. Quem está se mexendo é a sua percepção, é a sua mente que não aceita, em hipótese nenhuma, ficar focada num ponto sem se movimentar. Ela não aceita isso. Se você força muito, ela vai dizer, então se eu não posso pensar em outra coisa, isso que você está pensando ele vai ser diferente o tempo todo. Esse é um exercício bobo que qualquer um pode fazer e que você percebe, né,
você mesmo percebe o seu pensamento e a luta que é para você ter alguma concentração. Bom, na medida que você vai evoluindo, você vai conseguindo fazer com que esse ponto se comporte bem, né? Você vai conseguir com que você atinja um fluxo contínuo do seu pensamento em relação a esse ponto. Aí nós já saímos da concentração e entramos propriamente dito na meditação. A meditação é esse exercício onde você pensa sobre alguma coisa, somente sobre aquilo, e onde existem apenas duas coisas: aquele que pensa e o objeto que está sendo pensado. E o objeto vai variar de escola para escola, de filosofia para filosofia, de religião para religião, onde alguns vão meditar sobre gravura, sobre mandala, sobre desenho, sobre ponto, sobre vida de alguém, sobre um personagem, sobre a vida desse personagem, ou vai pensar sobre uma mandala, sei lá, sobre um chakra, sobre um desenho. A verdade é que eu acho que isso não faz a menor diferença qual é o objeto. O que é importante de fato é o processo de autocontrole e domínio sobre você mesmo e sobre o que você pensa. Isso traz benefícios para a vida prática na medida que, se você consegue ter algum controle sobre o que você pensa, quando você pensa e o que você pensa, porque a gente acha que a gente escolhe o que a gente quer, e na realidade é um fluxo ininterrupto de sensações, emoções, de fora, de dentro, dos sentidos, e você na realidade é um joguete, né? Raramente você consegue falar, não, agora eu vou pensar nisso. Isso, se você consegue, te traz benefícios em tudo, até no seu trabalho. Você quer pensar em alguma coisa, você olha para aquela coisa e pensa sobre aquilo, sendo que o ambiente não vai interferir e os outros aspectos da sua vida não vai interferir. Por quê? Porque você não quer. Você, durante aquele momento, quer olhar aquele assunto e só. É difícil manter isso durante um longo tempo. Eu acho que em curto espaço de tempo a gente consegue. Quando a gente pega um assunto que é importante, a gente olha para ele, a gente consegue. O problema é que cansa. A gente dispersa, ou dá dor de cabeça, ou dá vontade de ir no banheiro, ou dá vontade de tomar café. Sempre haverá uma desculpa que vai aparecer na nossa frente para que a gente pare. Porque na realidade a gente não faz o que a gente quer. A gente está num jogo e a gente é um joguete no meio disso tudo. Bom, se você conseguir atingir esse ponto de meditação, onde exista somente você, né, o observador e o objeto observado, e você conseguir manter esse fluxo contínuo, esse então é um processo chamado meditação. E o processo seguinte, que chama-se contemplação, é o processo onde já não existem mais dois, você e o objeto. Existe somente um, que é qual dos dois que sobra? Você ou o objeto? O objeto. Quando você desaparecer e existir somente o objeto, aí então você atinge esse processo de contemplação, que alguns chamam de Samadhi, alguns chamam de Satori. O Cristo chama, o cristianismo vai chamar de ressurreição. Sim, porque na prática a gente acha que está vivo, né? Mas na realidade nós estamos mortos. A gente precisa nascer pela segunda vez estando nesse corpo. É mais ou menos isso que está escrito. E esse segundo nascimento, esse nascimento para as coisas espirituais, essa realização, essa bem-aventurança, pode ser atingida também através da meditação. É claro que esse não é o único caminho, existem outros caminhos. O processo é muito parecido, mas os caminhos são diferentes.
Por exemplo, as religiões, de um modo geral, vão procurar atingir esse objetivo através da relação de amor que existe entre aquele que ama e o objeto amado. Essa relação faz com que dois caminhem na direção de se tornar um só. Isso a gente pode experimentar no mundo de uma forma mais fácil, ter essa percepção, porque a gente tem vários aspectos e vários níveis do que a gente pode chamar de amor. Mas um casal, quando está junto, muitas vezes eles se perdem em quem são eles. Muitas vezes no ato de amor, os dois se tornam um só. Os dois perdem a consciência da sua individualidade na intenção de ser um com o outro. E é possível atingir por um milésimo de tempo uma sensação de êxtase, uma sensação de plenitude. O problema é, sem dúvida nenhuma, manter a sensação da plenitude. Nesse aspecto, por exemplo, existe uma escola oriental, que é conhecida no Ocidente como Tantra, em que tem milhares de aspectos, mas um deles é esse aspecto de atingir a realização espiritual através da união carnal. E através de uma religião, aquele que ama ao seu Deus ou ao seu mestre e que quer seguir os passos da sua vida e que quer fazer tudo o que ele fazia, ele na realidade está caminhando no processo de se tornar um com o objeto amado. A gente vai encontrar isso claramente nas religiões hindus, onde o devoto ele ama tanto o objeto da devoção, seja Krishna ou o que for, que ele só existe no final das contas ele e o objeto da adoração, que é essa personalidade de Deus, e que ele busca se fundir a ela, viver para ela. A vida dele em louvor a ela é mais importante do que qualquer coisa. O objeto da adoração é o mais importante. O processo, no fundo, é muito parecido, só não precisa ficar pensando. Você pode ficar amando em vez de ficar pensando. Mas no final das contas você caminha na direção da restrição. E na hora então que o dois se tornar um, que a dualidade se transformar em unidade, e se houver um, não é o Highlander, mas quando só houver um, então aí você terá atingido a grande realização. Eu acho que de uma forma curta dá para ter sim uma ideia então do conceito meditação, agora de uma forma mais oriental. Bom, só para a gente revisar então essa coisa da meditação, vamos ver aí algumas coisas que a gente falou. Por exemplo, o local. Nós acabamos de perceber, através do que a gente comentou, que o local não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença quando a gente já conseguiu uma série de controles que a gente ainda não tem. No momento que a gente está começando, é claro que o local é importante. Quando você entra numa igreja, antes de mais nada, o fato de estar ali já te remete a uma série de memórias que começa a trazer todo o sentido do que tem dentro da igreja, começa a despertar esse mesmo sentido dentro de você. Então, se você se acostuma sempre sentar na mesma cadeira, no mesmo lugar, para fazer a meditação, quando você sentar, é como se o corpo já soubesse que agora é a hora de fazer aquele exercício. Parece que o que está em volta conspira para que você consiga. Na realidade, isso não é importante, mas que ajuda muito, ajuda. Você escolher um local. Outro aspecto é o horário, é a mesma coisa.
É óbvio que para iniciantes é melhor meditar de manhã do que à noite. É melhor meditar quando você está sob a influência da energia solar do que sob a influência da energia lunar. A energia solar é muito mais propícia para o desenvolvimento e para o pensamento do que a energia lunar, que é muito mais propícia para as emoções. Há controvérsias, né? Mas as mamães não gostam que as filhas fiquem até tarde na rua, como se não pudesse fazer nada durante o dia. Mas você vê como parece que a noite chama a coisa da emoção? Então, claro, para quem está começando, né, amanhã é melhor do que a noite. Dizem que para estudar de manhã é melhor do que estudar à tarde, que é melhor do que estudar à noite. É porque a cabeça está mais vazia, mas não importa as teorias, importa o fato que sim, meditar, pensar de manhã é melhor. Mas, independente disso, se não dá para fazer de manhã, pode-se fazer em qualquer horário, mas se você puder seguir sempre o mesmo horário, também facilita. Porque o corpo já sabe, quando você chegar naquele lugar, naquele horário, parece que a preparação é mais fácil. Novamente, para iniciante. Porque depois não faz mais diferença. Postura, claro, uma postura confortável, um lugar silencioso, claro, porque se tiver no meio de uma escola de samba, você tem que ser bom de meditação, para poder desligar tudo, né? Então, se o lugar for silencioso, é mais fácil. Como já disse, o lugar pode ser silencioso, mas como você carrega dentro de você todo o mundo que tem aí fora, todas as memórias estão dentro de você, mesmo no lugar silencioso, você já vai ter problema. Mas se você tiver um problema de dentro, mais o problema de fora, fica muito problema. Respiração. Toda vez que vai se fazer qualquer relaxamento, a primeira coisa que se faz é o processo de respiração, vai tranquilizando a respiração, porque existe uma relação muito grande entre a respiração e a emoção e os sentimentos. Então, se você tranquiliza a respiração, você sente uma tranquilidade para poder seguir esse processo aí que nos Yoga Sutras chama-se Samyama. Relaxamento. Todo mundo, quando vai falar em fazer alguns minutos de silêncio, começa dizendo: relaxa as pernas, relaxa o ombro, relaxa o braço, tire as tensões do pescoço, relaxa a face, porque parece que quando as pessoas falam isso, a gente percebe que tinha tensão. A gente está sempre tenso, mas quando alguém vai falando, ajuda. Então, por isso que eu coloquei aqui, claro, é importante que você, quando começar, comece a pensar em todo o seu corpo e soltar a musculatura, porque essa musculatura vai criar uma sensação que vai dificultar ou vai atrapalhar o processo. Objeto. Bom, aí o objeto a gente já falou sobre isso. São os mais variados. O objeto pode ser imagens, né, pinturas, fotos, estátuas, não importa. Pode ser um objeto de meditação. O objeto pode ser fora ou pode ser dentro. Às vezes fora, principalmente para iniciante, ajuda muito. Você meditar sobre algo que você vê é mais fácil do que meditar sobre algo que você não vê, que você vai procurar imaginar. E como o mundo mental é muito plástico, na medida que você pensa num objeto, ou se num ponto, na brasa de incenso, ela já fica se mexendo, imagina quando você constrói uma imagem dentro, ela vai mudar o tempo todo. Então é mais difícil, mas não há problema. Sons, então aí no Oriente a gente tem os mantras, mas há uma tradição cristã de você também utilizar sons, ou em oração, ou em repetição, como se fossem mantras. Então você tem, nos primeiros séculos, século III, século IV, repetições do nome Jesus. Você tem repetição da palavra Maranata, que significa venha Senhor. Tem repetição do texto
no hino a Cristo, que é Senhor, tende piedade. Você tem vários processos sonoros que têm como objetivo criar esse estado. Chegou aqui a parte dos veículos de consciência. Eu não consigo deixar de falar deles. Mas aqui eles estão colocados no sentido que as pessoas podem meditar pensando no veículo de consciência. Pode meditar pensando no físico, no etérico, nos chakras, no próprio pensamento, sobre os veículos. É um objeto também de meditação. As virtudes, a gente já comentou, meditar sobre a simpatia, sobre a fé, sobre a caridade, meditar sobre trechos da Bíblia, meditar sobre mestres, santos, obras, exemplos. Isso é só um resumo, então, do que a gente já comentou no slide anterior, sobre o que aparece nos Yoga Sutras. Vamos então começar um pouquinho a ver o que a gente tem sobre meditação no cristianismo. A meditação cristã, ela vai aparecer nesses primeiros séculos com os chamados padres do deserto, em que se procura, através de uma oração contemplativa, atingir esses mesmos estados. Costuma-se até se dizer que foi tanto sucesso esses primeiros grupos de cristãos que se dedicavam à vida espiritual, que se dedicavam à meditação e iam para o deserto exatamente para se afastar do mundo, que chega a um dado momento histórico que dizem que os desertos estão mais cheios do que as cidades, que vira uma certa moda. Então isso é uma coisa que nos primeiros séculos passa a ser uma prática importante na igreja, mas é importante para aqueles que decidem viver a sua vida num monastério, viver a sua vida numa abadia, uma vida totalmente voltada para o espiritualismo. Engraçado que isso não é muito diferente do que vai acontecer, ou do que aconteceu e acontece no mundo oriental, na Índia, na China. As pessoas que praticam a meditação, elas normalmente estão sim afastadas. Vamos pegar os dois grandes grupos, se é que a gente pode dividir em dois, os dois grandes grupos de adoradores aí da Índia, né? Os Vaishnavas, que são os devotos de Vishnu e todas as suas encarnações, como por exemplo Krishna, e os Shaivas, os devotos de Shiva, de suas manifestações. Você dificilmente vai ouvir falar de processos de meditação dentro das escolas Vaishnavas. Porque é uma escola que está fundamentada no amor, na fusão com a divindade através do amor. Você vai encontrar isso mais nas escolas ligadas ao Shivaísmo, que está muito mais relacionado ao pensamento e à meditação. E os monges, ou os sacerdotes, os praticantes dessa linhagem, eles se retiram. Eles normalmente não ficam dentro da cidade. Bem, você vai encontrá-los, mas eles são retirantes, eles estão em processo de interiorização, então eles procuram se fechar para o mundo exterior. Então é comum que as pessoas que praticam meditação, elas procurem praticá-la a maior quantidade possível. É que nós estamos num mundo ocidental, onde hoje, já de algum tempo, né, é bonito, é chique dizer que você pratica meditação. Então, e a meditação você pode praticar a qualquer momento. Então as pessoas praticam meditação de vez em quando, e não que isso não traga nenhum benefício, traz, e também praticam religião, quer dizer, ama e pensa, segue os dois caminhos. Isso não é um problema, mas a prática de meditação nas escolas da Índia, elas vão estar relacionadas com pessoas que vivenciam intensamente isso e se retiram. O mesmo fato vai acontecer no cristianismo, que esses primeiros cristãos,
interessados nessa contemplação do Cristo, essa contemplação espiritual, eles também se retiram. Então não há uma grande diferença. Do ponto de vista bíblico, a gente vai ter então algumas passagens mais relacionadas ao Antigo Testamento. Eu já citei uma delas, aqui na transparência aparecem outras, e a palavra meditação então vai aparecer algumas vezes na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, aparece um pouco no Novo Testamento, quando o próprio Jesus pede em Mateus capítulo 6, versículo 6, que aquele que quiser orar ao Pai, que se retire no silêncio. Então nós não temos aí uma grande fundamentação bíblica, né, para aqueles que são só a Escritura, né, que seguem somente o que está escrito. O que não está escrito na Bíblia não existe. Também tem aqueles que fazem isso na Sociedade Teosófica, né, o que não está escrito na Blavatsky não existe, e assim sucessivamente. Então não temos grandes fundamentações para isso, mas nós temos de fato, na prática, muitos monges que seguiram esse caminho. Por quê? Porque existem muitos caminhos, porque existem muitas pessoas. Tem pessoas que não vão suportar de maneira nenhuma o processo meditativo, isso irrita profundamente, então provavelmente esse não é o seu caminho é outro. E existem muitos caminhos, mas houveram e existe dentro do cristianismo grupos preocupados em meditação. Existe até um conceito chamado exicasmo, que vem de quietude, de silêncio, que é uma tradição nas igrejas orientais e também em algumas igrejas católicas, que está fundamentado naquilo que eu acabei de citar, no Evangelho de Mateus 6, onde está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. Você vai encontrar, além dos padres do deserto, alguns destacados autores aí cristãos, como por exemplo esse famoso que é Evagrio do Ponto, que cita que exicasmo é a prática da oração interior com o objetivo de obter a união com Deus num nível além das imagens, do conceito e da linguagem. Nada vai de contra ou é diferente do que diz a meditação em outras escolas. Eu pesquisando sobre o assunto, eu percebi alguns autores que dizem que o cristão deve ter muito cuidado para não misturar aquilo que é meditação cristã com essas coisas aí, de esoterismo, de nova era, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu diria a esses autores que, além de eles não entenderem nada de meditação cristã, não entendem nada de meditação e falam daquilo que eles não conhecem, que é a nova era, o esoterismo, qualquer coisa do tipo, que inclusive não dá para colocar num saco só, porque tem muita multiplicidade de ideias, desde os malucos, propriamente dito, inconsequentes, que não sabem o que fazem. Isso você vai encontrar dentro e fora da igreja, dentro e fora do hinduísmo, dentro e fora de todos os lugares, porque o problema está no homem e não nas escolas. Mas o processo de meditação é sempre o mesmo. A mecânica como ela funciona não depende da escola. Esse próprio Evagrio do Ponto, ele vai tratar do assunto as 8 paixões, que são coisas que ele acha que são pensamentos que atrapalham o processo meditativo, que essas paixões, essas ligações dos seres humanos tornam difícil essa união com Deus, que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia e a tristeza. A assídia é um estado de fraqueza, onde você não consegue fazer as coisas, não tem vontade. São João Clímaco, que escreve
entre outras coisas, um texto chamado A Escada da Divina Ascensão, onde ele diz que para sair do processo mundano ao processo divino existe uma escada, como se fosse uma espécie de escada de Jacó, que ela tem 30 degraus, e ele vai falando desses degraus, e ele acaba, como outros, na medida que vai praticando esse processo de meditação, ele fala sobre exicasmo, que é o confinamento da incorpórea faculdade cognitiva primária da alma na casa corpórea do corpo. E no degrau 27, ele vai comentar: tome o seu lugar num ponto elevado e assista, se você souber como, e então você verá como, quando, de onde e quantos, e de que tipo são os ladrões que chegam para entrar e roubar os seus cachos de uva. Na realidade, ele está falando que nesse processo aparecerão o que ele chama de ladrões, que vão impedir com que você consiga atingir esse objetivo. Esses ladrões estão intimamente relacionados com aquilo que 2 séculos antes Evagrio já fala que são as grandes paixões. Eu coloco aqui uma citação que não tem nada a ver com a meditação cristã, que o Papa Gregório Magno, no século V, ele, baseado na lista de Evagrio, vai criar o que a gente conhece hoje como 7 pecados capitais. Ele transforma de 8 em 7. Só coloquei a título de ilustração, que são desses processos meditativos, contemplativos, que nascem essa ideia que vai culminar mais tarde na ideia dos pecados capitais, que é fruto de uma contemplação, de uma meditação do homem sobre ele mesmo. Ele, num processo de interiorização, de autodescoberta, de autoconhecimento, vai chegando a essas conclusões. Como a meditação... Como a gente está falando aí, eu posso até avisar para você que pediu para voltar, que essa palestra estará disponível na internet, com certeza, no mínimo, na loja Teosófica Virtual, www.levir.com.br, em que, juntamente com o áudio, estará disponível também essas transparências. Então, aqueles... Tome seu lugar no ponto elevado e assista. Se você souber como, então você verá como, quando, de onde, quantos e que tipo de ladrões chegam para entrar e roubar os seus cachos de uva. Esse texto de São João Clímaco, você consegue encontrá-lo também na internet e consegue encontrar todos os degraus, um resumo do que é cada degrau. É bastante interessante essa proposta dele de desenvolvimento espiritual. Como a gente está falando de meditação, e quando a gente relaciona com o cristianismo, a gente toca no assunto oração, porque existem várias formas de você meditar, mas dentro do cristianismo ela vai estar associada à oração, vai estar associada à repetição desde lá de trás de palavras, com o objetivo de facilitar essa concentração. Então eu coloquei alguma coisinha também sobre oração. Eu coloco aí a definição do dicionário Ruais. Na primeira acepção ele coloca súplica como oração, pedido dirigido a Deus, a uma divindade, uma reza, uma prece, que é o conceito básico que a gente tem de oração. Mas no 1.1, quando ele fala do ponto de vista litúrgico, a oração é a elevação do coração, da alma a Deus. Então você vê que essa forma de você tentar se aproximar da divindade ou se fundir com ela também pode ser chamado de oração. A oração não é só uma petição, só um pedido. A oração também é um processo de meditação.
como aqueles que meditam, repetindo palavras ou repetindo mantras. A Wikipedia também fala de oração. A própria Catecismo da Igreja Católica Romana traz que oração é uma forma de falar com Deus, onde esse dom, essa graça, faz com que Deus venha ao encontro do homem, que possibilite essa fusão. E quando a gente fala de oração, a gente acaba chegando nesse tema que eu acho bastante interessante, que é os objetos que são usados para a meditação ou para a oração, que são esses terços, esses rosários, essas correntes que facilitam com que a gente atinja esse objetivo. Se você faz um processo de meditação através de oração, essas orações geralmente são frases curtas, né? Mantras ou orações pequenas, em que você procura repetir. Dentro daquele aspecto que nós conversamos, repetir um mesmo pensamento é uma forma de permitir com que o cérebro possa variar as imagens, mas sempre na mesma imagem. Seria como a cobra mordendo o próprio rabo, né? Eu deixo com que ele movimente, mas ele movimenta e sempre volta ao mesmo lugar. É uma forma de desenvolver a concentração e a meditação. O hinduísmo vai utilizar esse cordão de oração, que a gente pode chamar de rosário, com 108 contas, que é a quantidade mínima que é feita. Você pode fazer várias vezes 108 contas. Bom, o número 108 é um grande mistério. O número 108 é um número importante, porque são 108 os Upanishads, porque 8 mais 1 é 9, e o 9 é um número sagrado na Índia, porque o alfabeto sânscrito tem 54 letras, se eu considerá-las masculinas e femininas dá 108. Bom, a verdade é que ninguém sabe porque é 108, cada um fala uma coisa, mas na Índia são geralmente 108 contas. O budismo também tem lá o seu cordão de oração. No hinduísmo chama-se japa mala. Mala japa mala são um cordão de contas, né? No budismo ele dá um outro nome. Também há variações de contas. No islamismo também se utiliza para oração esse mesmo processo, esse cordão com as contas. E o cristianismo tem o que a gente conhece aí, todo mundo conhece como terço. Mas na realidade o cristianismo não tem só um tipo de terço. Então eu trouxe aí como curiosidade o terço de São Miguel Arcanjo, terço bizantino, terço dominicano, rosário dominicano, rosário franciscano. E eu pretendo me prender um pouco mais, claro, no ponto de vista do cristianismo. Qual é a diferença entre terço e rosário? A resposta é muito simples, porque a resposta é matemática. Um terço é a terça parte de um rosário. Se eu fizer 3 terços, um terço mais um terço mais um terço, dá um inteiro. Pelo menos assim era até João Paulo II, que mudou a matemática. Mas desconsiderando esse fato que eu vou comentar depois, um terço é a terça parte aí de um rosário. O terço dominicano, então, terão aí 59 contas, que serão 50 Ave Marias e 10 Pai Nossos. O rosário dominicano, 169 contas. Aí eu vou ter as 150 Ave Marias, 15 Pai Nossos, mas tem o início, né? Tem 1, 3 e 1. E o rosário franciscano de 81 contas. Eu vou falar principalmente desses dois últimos, que são o rosário dominicano, o mais conhecido, e o rosário franciscano, que é o que mais me agrada. Então vamos passar aí para entender um pouquinho essa história e vamos falar sobre a história então do rosário. Professor,
falar 108 pontos, eu lembrei que tem a relação também com a roda de Sansara, das 108 vidas, talvez. Então, tem muitas razões, são realmente muitas. E não há convergência. Cada autor vai tratar de uma forma diferente. Então, cada um vai explicar o porquê das 108 contas. Mas como não tem convergência, que eu brinquei dizendo, então, que no final das contas, qualquer quantidade de contas, né, qualquer justificativa é válida. Dentro do rosário dominicano, a gente tem aí, então, no século III, as orações, que eram chamados também os primeiros rosários de saltério, onde se utilizava as orações dos salmos. Então, se procurava fazer os 150 salmos, normalmente feitos em latim, e muitas vezes utilizando aí textos que se tinham com os salmos. A gente sabe que nessa época a grande escassez que tinha de material, a grande escassez que tinha, não tinha a imprensa vai ser no ano de 1500, em torno de 1500, então eram manuscritos, né, os evangelhos, as bíblias, os velhos testamentos. Então a grande dificuldade de você conseguir esse texto, na medida que vai popularizando o uso desses rosários, desse saltério, o saltério vai aos poucos se transformando de fazer 150 salmos em utilizar 150 orações. As 150 orações, numa dada época eram 150 Pai Nossos, outras épocas era Maria vai ganhando cada vez mais importância na igreja e se passam para 150 Ave Marias, e depois ele vai tomando um corpo que por volta do ano de 1400 ele começa a se aproximar com isso que a gente conhece. Mas quando era, no século III, utilizado a frase que o anjo Gabriel fala na Anunciação, a Ave Maria naquele momento era Ave cheia de graça. Somente isso. No século IX, então você vê que bem mais tardiamente, baseado no texto litúrgico do quarto domingo do Advento, é que essa oração se expande para aquilo que contém o Evangelho, que é não só o que o anjo fala para Maria, mas o que Maria, o que a sua prima fala para ela quando a encontra, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso vai continuando evoluindo essa oração, para somente no século XIII ela evoluir para Ave Maria. Não era Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. A palavra Maria vai ser incluída no século XIII. No século XIV, que vai surgir o nome Rosário, baseado na ideia de que se colocavam coroa de flores, coroas de rosas, sobre as imagens de Nossa Senhora, e aí nessa época mais ou menos é que surge a ideia do rosário com esse nome. Somente em 1409 é que um Domingos, que é o Domingos da Prússia, começa a meditar sobre orações curtas, 50 orações, e dessas 50 orações ele procura meditar sobre a vida de Jesus. Então, por volta do ano de 1400 é que vai nascer a ideia dos mistérios, porque na oração do rosário cristão, como é que você faz? Você utiliza a voz repetindo a oração, mas ela é feita em grupos, não é isso? Nesse momento, a cada oração se pensava num aspecto da vida de Jesus. Eram 50 aspectos. Como isso era bastante complexo, isso vai se reduzir a 15 aspectos.
e as 150 orações se mantêm. Então, a cada grupo de 10 Ave Marias, você pensa sobre um aspecto da vida. Então, como é que funciona isso no processo meditativo? Vai ser feito o anúncio do mistério no qual nós vamos pensar, que é um aspecto da vida de Jesus. Alguém lê isso e você, então, procura focar o seu pensamento naquele aspecto da vida, enquanto você ocupa, de uma forma oral, a oração. Então você vai fazendo a oração, repetindo a oração. Com a repetição da oração, você evita que o cérebro fique viajando, porque você mantém ele preso naquele círculo da oração, e cria um pano de fundo. O pano de fundo é aquele mistério. Você está imaginando a vida de Jesus, aquele pedaço, durante 10 orações, você mantém a mente presa. É um processo meditativo bastante interessante. Pouco a pouco, isso por volta de 1475, para facilitar e aprender de cor, passa-se o uso da ave em dezenas, cada uma introduzida por um Pai Nosso, terminada por Glória ao Pai. Reduz-se assim consideravelmente o número de cláusulas, que de 50 passam para 15, os famosos 15 mistérios, com 10 Ave Marias, que totaliza 150 Ave Marias, em manutenção daquela tradição dos 150 salmos. Por isso que o rosário é chamado não só de rosário, mas também de saltério. Somente no século XV é que vai aparecer Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E só no século XV, isso é muito recente. E aí, claro, a curiosidade que no ano de 2002 o Papa João Paulo II resolveu acrescentar aos 15 mistérios mais 5 mistérios. Portanto, agora você, para fazer um rosário, você tem que fazer 4 vezes um terço. 4 vezes um terço é um inteiro mais um terço. Então passou do rosário, ou mudou a matemática. Que 4 vezes um terço dá um inteiro, que é muito estranho. Mas isso é só uma curiosidade. Eu trouxe também a título de curiosidade quais são esses 15 mistérios mais os 5 acrescentados. Então a gente vê aí a configuração atual da vida de Jesus vista passo a passo. Os 5 primeiros mistérios são os mistérios gozosos. A Virgem Maria foi saudada pelo anjo, depois da visitação de Maria, sua prima, o nascimento do Filho de Deus, e assim sucessivamente. Tem os mistérios luminosos, tem os mistérios dolorosos, e os últimos 5 mistérios, os mistérios gloriosos sugeridos por João Paulo. Então, nesse processo meditativo aí, ou de oração, conhecido aí como um terço, esse rosário dominicano, ele vai abordar, através desse processo, a pessoa meditar sobre toda a vida de Cristo. Ao fazer essa meditação focada nisso, e ao o devoto procurar se identificar com esse processo, ele ao mesmo tempo se identifica com todas essas passagens, e essas passagens estão intimamente ligadas aos processos dos mistérios e aos processos de evolução. Na realidade, todo esse processo pelo qual passa Jesus nada mais é do que os processos de desenvolvimento espiritual. O processo pelo qual ele passa, se é história ou não, se é mito ou não, se há secretismo ou não, se foi baseado nos textos da crucificação dos egípcios ou não, isso pouco importa. O que importa é que o processo no qual Jesus vai do seu nascimento, da anunciação até a sua morte e ressurreição, ele é um espelho dos processos das escolas de mistério.
que é um tema que a gente pode abordar numa outra palestra, que é as escolas de mistério, que a gente vai perceber nitidamente que há uma total ligação, das duas uma, não, talvez das três uma, né? Ou a pessoa que criou, que escreveu esse texto, ele conhecia as escolas de mistério, ou Jesus reproduz o mesmo conteúdo das escolas de mistério na sua vida, ou o cara deu muita sorte e chutou e acertou. O que você ia perguntar? Eu ia perguntar como que ficam esses mistérios apresentados dentro dessa estrutura que você falou. Então, foi uma sugestão de João Paulo que aqueles que façam o rosário acrescentem mais 5 mistérios, portanto façam um terço a mais. Não, mas tipo assim, quando você diz que seguindo essa sequência, são esses passos do passo do Cristo, do passo da evolução espiritual, como fica encaixado esses mistérios luminosos dentro dessa... Se isso tira isso do roteiro? Não tira, ele melhora o roteiro. Ele melhora o roteiro e em seguida eu vou falar rapidamente do Rosário Franciscano, que eu acho que ele sim é muito mais objetivo do que o dominicano. O dominicano ele vai falar dos processos de mistério e vai falar de outras passagens menos importantes, enquanto que o franciscano ele pega diretamente esses processos. Professor, é justamente a trajetória do Cristo, né, esses 4 pontos. Meio fora de ordem, mas é. É justamente a trajetória do Cristo, que é essa força universal, né? Sim. Que cria tudo. Então, o que provavelmente foi observado foi esse aspecto, que todos que se cristificaram passaram por esse modelo. Exatamente. Os antigos sabiam isso com perfeição. Exatamente. Então, para aqueles que meditar no silêncio ou meditar num objeto é muito difícil, pode também utilizar a mesma técnica numa mistura entre o pensamento e o sentimento, no meio termo entre uma meditação oriental e uma oração devocional, através dessa metodologia que é aí o rosário, ele pode atingir esse meio termo, onde ele ao mesmo tempo utiliza toda a sua devoção e controla o pensamento. Eu acho uma excelente técnica o uso do rosário. Professor, eu pensei que o rosário devesse ser feito pensando nas palavras que a pessoa, por exemplo, nas Ave Marias, pensando Mas todo o processo do rosário, quando você faz a pausa, né? Depois você tem o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, o Credo, o Glória ao Pai, você tem os mistérios. Aquele mistério que é lido, ele é lido para que isso fique com um pano de fundo. Aquele mistério, ele não é uma pausa de descanso, ele é para mudar a imagem mental. Mas ele é lido e ele é importante, quer dizer, quando você ora, você faz a repetição, embora é importante o pensamento na palavra, tem que ter um pano de fundo que é aquela imagem, porque no final das contas o que você está fazendo é uma oração relembrando todo o processo da vida de Jesus Cristo. Então é importante sim, os mistérios ele tem essa função. Professor, ao meu ver, não sei se estou certo, mas eu entendo também uma outra mecânica interessante. Como na antiguidade você não tinha Bíblia, como o senhor nos falou, nós não tínhamos essa quantidade, não tinha imprensa ainda. Exatamente. Então, como fazer com que o povo conseguisse manter a doutrina gravada? Sim, inclusive a própria ideia que vai aparecer com São Francisco, da criação do presépio, da representação do nascimento, isso era uma forma de conseguir levar para o povo algo que estava escrito, mas que ele não tinha acesso, porque não existiam livros e porque ele não sabia ler. Os vitrais das igrejas, eles também têm como objetivo trazer para a pessoa a imagem daquele processo, daquela vida. Inclusive tem até uma técnica de como você deve ler os vitrais. Não é de qualquer jeito, tem um caminho a ser feito. E tem uma palavra para isso, eu não me lembro agora da palavra, tem uma palavra utilizada para tratar de essa técnica de leitura dos vitrais. Então tudo era para criar uma sintonia e uma relação entre o devoto
e a vida e o processo de evolução do seu Salvador. A ideia é essa. Deixa eu passar rapidinho aqui para o Rosário Franciscano, comentando ainda também do Rosário Dominicano, embora no mosteiro dominicano é que esse devoto, por volta de 1400, então, cria essa ideia desse rosário que a gente conhece hoje. Ele acaba sendo atribuído mais tarde como tendo sido criado, tendo sido ideia do próprio São Domingos, né, que é do ano de 1200, que na realidade a gente não tem nenhuma comprovação histórica que teria sido esse criador dos dominicanos, esse São Domingos, que teria criado. Isso não é nenhuma comprovação, é muito mais provável que tenha aparecido bem mais tarde com essa configuração que a gente conhece hoje. Mas vamos para o Rosário Franciscano. Nós estamos aí, então, em 1422, onde a gente tem, então, uma grande importância para esse tipo de oração. O Rosário Dominicano, então, já está sendo espalhado, você tem variações, mas acontece, segundo historiador aí, Luke Edin, que no ano de 1422 ingressa na ordem um jovem muito piedoso que sabia demonstrar sua devoção a Maria, oferecendo uma coroa de rosas frescas para colocar sobre a estátua da Virgem Santíssima. Mas colocar flores sobre estátuas, colocar flores sobre a cabeça, isso era um ato meio pagão. Então proibiram ele de fazer isso. Quando ele ingressou na ordem, foi proibida essa devoção, e por isso ele quis deixar a ordem. Mas, em uma visão da Virgem, esta lhe indica que não saia da ordem, nem se entristeça, por não poder continuar a sua devoção. E lhe pede que, em lugar da coroa de flores frescas, que murcham e às vezes não se conseguem, conforme a época do ano, né, lhe ofereça uma coroa de flores espirituais, que estarão sempre frescas e são muito mais apreciadas por ela. Ela é realizada com flores criadas, rezando e meditando nas 7 alegrias. Então, aqueles mistérios que eram de 5 e 5, é sugerido pela Virgem, as 7 coisas que mais lhe deram alegria quando ela esteve sobre a terra. O noviço começou essa devoção e, estando em oração, o mestre dos noviços teve uma visão, a de um anjo que ia tecendo uma coroa de rosas à medida que o noviço rezava, e depois de cada dezena de rosas colocava um lírio dourado. Ao terminar de rezar o noviço, o anjo colocou a coroa sobre a cabeça do noviço orante. Dizem que na realidade esse mestre dos noviços ia passando e ele olhou e viu isso, e ficou observando o noviço, e ele viu isso acontecer, que não teria sido um sonho, mas teria sido uma visão. Bom, provavelmente esse mestre noviço talvez fosse um clarividente, e provavelmente o que ele estava vendo na cabeça desse noviço era esse ardor espiritual que se manifestava através de uma energia que ia se formando em volta dele, no formato dessas flores, e que era colocado sobre a sua cabeça. Estava tão maravilhoso o mestre dos noviços que ele perguntou sobre o significado da visão que havia tido, e ao ouvir a explicação, contou a todos os irmãos, e logo se difundiu essa devoção a toda a família franciscana. Então, os franciscanos utilizam esse rosário, que pode ser chamado de rosário franciscano, ou simplesmente de coroa franciscana. A coroa franciscana, esse rosário, ele tem então 7 dezenas, 7 décadas, em vez de ter 5. O terço tem 5, 3 terços dá 15, com João Paulo 20 orações, e no terço franciscano é um terço mais curto, são apenas 7, e não é terço, é o próprio rosário. Ele completo são só 7. As 7 alegrias de Maria estão aí,
que é a anunciação pelo anjo Gabriel, a visita à sua prima, o nascimento de Jesus, a adoração dos reis magos. Maria e José encontram Jesus no templo, Maria vê Jesus ressuscitado e a ascensão, a assunção de Maria e sua coroação. É um processo mais curto que também tem o mesmo sentido. Engraçado que vocês não acham assim muito fácil para comprar esse rosário. Na igreja aqui de São Francisco, eles também não têm para vender, mas tem um frei lá que pode fazer para você, se você quiser. Não tem a pronta entrega. Mas veja, rosário é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Inclusive para orar você nem precisa do rosário. Os indianos já fazem isso com a ponta dos dedos, porque eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, chega a 108, certinho. No caso aqui do rosário franciscano, eu posso contar de 10 em 10, né? Só que aí não vai pegar a mão toda, vai 3 dedos que é 9, mais 1 que é 10, e aí eu conto o primeiro mistério, depois mais 10 o segundo mistério, mais 10 o terceiro mistério. Então dá para fazer com a própria palma da mão, né, as duas mãos. Numa você conta, assim, vamos dizer, a unidade, na outra mão você conta a dezena ou a repetição. Nós, na Igreja Católica Liberal, utilizamos esse terço, essa coroa franciscana, ou esse terço com as 7 alegrias de Maria, ou, se preferir, a Maria dos 7 raios. E aí, do ponto de vista teosófico, esses raios estão associados a 7 processos, a 7 cores. Faz um relacionamento direto com cada uma desses mistérios, relacionado então a um dos raios. E esse processo meditativo utiliza então nesses mistérios a função desses raios. Uma outra diferença que nós fazemos na Igreja Católica Liberal é que em 1422, então, quando esse rapaz desenvolve essa técnica dos 7 alegrias de Maria, a oração da Ave Maria não é essa de hoje, ela era diferente. Nesse momento, a Ave Maria para ele era: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Então, a gente utiliza essa oração não é uma grande diferença, mas a nossa técnica de utilizar essa oração, a gente utiliza então o mistério para criar um pano de fundo. A gente utiliza a repetição para que a gente possa manter o pensamento concentrado. E a gente utiliza mais a respiração, que não é muito usual no cristianismo. A gente utiliza também o processo de respiração. Então, as orações ficariam dessa forma: você inspira e na expiração você diz a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Então você inspira e na expiração você faz a oração. Então, além de aprisionar o sentido da audição e repetir através da fala, a gente mantém a cadência da respiração. Um pequeno ajuste que a gente acabou fazendo. O rosário inteiro dá cerca de 30 minutos. A oração é fidedigna, porque no momento em que esse rosário nasce, era essa oração. Ela tem um tamanho suficiente para a gente poder manter a concentração aí na respiração. Então,
Dá 2 horas e 15 uma japa de 108 contas, é mais demorado. Agora, o rosário também fica mais longo, porque ele tem muito mais mistério, né? E muito mais orações de Ave Maria, e hoje, como a Ave Maria ela é maior e a que utilizam, ele fica também muito mais tempo. Esse nosso é mais curto. Eu vou terminar para que a gente possa ter condições de abrir para mais questionamentos. Se eu continuar apresentando o tema, vai avançar demais na hora. Eu acho que deu para ter uma pincelada, assim, uma ideia sobre esse tema.